Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo, a paz de Deus seja com todos vocês. Hoje trazendo mais um vídeo aqui para o canal. Peço que você se inscreva se ainda não é inscrito no canal, deixe o seu like. Vamos trazer um tema muito importante hoje. O dízimo é válido para o Novo Testamento? O pai Abraão foi dizimista e ele é o pai da fé. Os cristãos hoje têm a obrigatoriedade de ser dizimista? É esse assunto que nós vamos falar daqui a pouco, logo após a vinheta. O dízimo é válido hoje para o Novo Testamento? Os cristãos estão obrigados a cumprir com esse mandamento ou foi só para a lei no tempo de Moisés? Estou aqui com o irmão Osias que vai ajudar nós nesse tema hoje. Irmão Osias, seja bem-vindo ao canal. É um prazer tê-lo aqui para a gente bater um papo sobre esse assunto. O dízimo é válido ainda para o Novo Testamento? A paz de Deus, Neno. A paz de Deus a todos os irmãos que acompanham o canal. Como o próprio irmão Neno já me apresentou, me chamo Osias e sou companheiro de irmão Neno, nossa parte da evangelização. Irmão Neno, os cristãos hoje, de acordo com o Novo Testamento, estão absolutamente desobrigados de dizimar, como é o caso também do sábado, da abstinência de alguns alimentos, da circuncisão, que o cristão não precisa mais praticar, porque nós entendemos que a lei de Moisés se encerrou, sendo substituída pela lei de Cristo, a lei do Novo Testamento. Porém, muitos argumentam que pelo fato de Abraão ter dizimado antes da instauração da lei de Moisés, isso seria uma razão para o cristão de hoje permanecer pagando dízimo. Mas nós entendemos que essa conclusão é precipitada, né? Apesar do pai Abraão ter dado o seu dízimo a Melquisedeque, isso não significa que o cristão está condicionado ao dízimo nos dias de hoje. Inclusive, eu posso dar alguns exemplos aqui. Vamos ao texto? Vamos. Gênesis capítulo 14, versículo 20. Para você que está nos acompanhando, Abraão foi considerado o pai da fé. Sendo assim, alega-se que ele é o exemplo. Então, os cristãos precisam ter esse exemplo do pai Abraão. E ele dizimou. Agora, por que não, nós como cristãos, não poderíamos ter então esse exemplo? Exatamente, irmão Neno. Essa passagem de Gênesis 14 não pode ser usada como argumento para o dízimo nos dias de hoje. Primeiro, nós temos que analisar o contexto em que ele estava inserido. Primeiro, como eu já citei, capítulo 14, verso 20, diz o seguinte: Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Está descrevendo um ato de Abraão para com Melquisedeque. Abraão entregou ao sacerdote Melquisedeque o dízimo de tudo. Mas tudo do quê? Qual é o contexto em que ele estava inserido? Abraão acabava de voltar de um combate militar, de uma guerra, de um conflito militar, e ele trazia desse conflito alguns despojos, certo? E na época, os despojos significavam a riqueza dos povos derrotados no conflito, produções agrícolas daquele local onde ele combateu e retirou de lá, algumas concubinas e mulheres dos homens daquele lugar, e de tudo isso Abraão deu um décimo, a 10ª parte para o sacerdote Melquisedeque. Analisando apenas esse texto, nós já tiramos a conclusão de que não pode ser usado como argumento. Mas vamos nos estender um pouco mais. Vamos focar na questão do pai Abraão ter sido um exemplo para nós. De fato, o pai Abraão, ele foi sim um exemplo para nós, mas na fé, no crer, não nas práticas. Porque muitas das práticas que Deus instaurou mesmo antes da lei tinham um objetivo específico que não mais tinham significado na nova aliança, como é o caso da circuncisão. Nós podemos ler no capítulo 17, versículo 9, Deus instituindo com Abraão, veja bem, com Abraão, ou seja, o pai da fé, o conceito da circuncisão. Acompanhe conosco.
Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente, depois de ti nas tuas gerações. Este é o meu concerto que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal do concerto entre mim e vós. Perceba que na passagem do dízimo não há nenhum mandamento, apenas um relato de algo que Abraão praticou, que já era prática da época dizimar para algum sacerdote, para reis ou para pessoas importantes. Há um relato. Aqui é uma ordem de Deus, direta. Deus está ordenando a circuncisão, fazendo um pacto com Abraão e com a sua geração. Ou seja, a circuncisão aparece antes da lei de Moisés. E isso não significa que é um princípio eterno, apesar de Deus ter dito que era um concerto eterno. No caso, a palavra hebraica traduzida por eterno tem um significado de dura até um tempo determinado, certo? Então a tradução correta seria que dura a um tempo determinado por Deus. E ele diz que esse princípio duraria até um tempo determinado por Deus. Já na Nova Aliança, em Gálatas capítulo 5, nós vemos que esse princípio foi revogado, certo? Não há mais o conceito da circuncisão na Nova Aliança. O dízimo, que nem mesmo era um mandamento, também sofreu a mesma questão. Foi encerrado na Nova Aliança. Então o cristão, nos dias de hoje, não tem obrigação nenhuma de ser dizimista. Deixa eu ver se eu entendi. Nesse caso, se pegarmos então e termos essa argumentação de que Abraão foi dizimista e nós precisamos ser porque ele foi o pai da fé, logicamente teremos que praticar a circuncisão. De fato. Ou seja, são dois argumentos que então deveria valer. Se eu sou dizimista porque Abraão foi, eu deveria ser circuncidado. Porque Abraão Ou seja, foi. os cristãos deveriam então praticar a circuncisão. E a questão da lei. Depois, esse mandamento ele entrou como lei. E essa lei foi só para a nação de Israel ou ela também, por se tratar da lei de Deus, ela se estende para a igreja? Na verdade, a lei que Deus deu ao povo de Israel era provisória. Deus já entregou a lei para o povo de Israel, avisando a eles que aquela lei seria transitória. Um dia ela seria substituída por uma lei eterna, o que ocorreu com o advento da morte de Jesus Cristo. E a Bíblia é muito clara em revelar esse encerramento da lei de Moisés e o início de um novo código de leis, que é a lei de Cristo. Por exemplo, nós constatamos aqui em Efésios, capítulo 2, Efésios, capítulo 2, versículo 14 a 16. Diz o seguinte: Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. Ou seja, que revela que Deus aboliu em sua carne a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Ou seja, aquela lei que Deus entregou ao povo de Israel, que continha vários rituais, várias regras, vários princípios morais, civis, religiosos, eles tinham o objetivo de resguardar o povo judeu até que se manifestasse a lei eterna por meio de Cristo, certo? E quando essa lei eterna foi revelada, ela consequentemente tornou a antiga obsoleta, velha, e se encerrou, instaurando uma nova lei. E nessa nova lei, o dízimo não aparece como princípio. Muito pelo contrário. O apóstolo Paulo disse em Hebreus capítulo 7, alguns dizem que Paulo escreveu, algumas interpretações dizem que Paulo escreveu Hebreus capítulo 7, versículo 18, Paulo, ou o escritor de Hebreus, é bem claro em dizer que o precedente mandamento é abolido ou abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, se referindo a todo o sistema da lei do sacerdócio levítico, incluindo obrigatoriamente o dízimo. Mas tem um texto que argumentam e também mostram que Jesus validou o dízimo. Mateus 23,
quando ele diz que deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Vamos ao texto. Eu gostaria que eu não discorresse sobre esse assunto, porque aqui Jesus está validando o dízimo. 23 de Mateus, a partir do versículo 23. Versículo 23 diz: Ai de vós, escribe fariseu, hipócritas, pois que dizimais o hortelã e o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas, ou seja, não deixar de pagar o dízimo. Como fica? Maravilha. Esse texto é um texto muito importante e muito mal interpretado. Uma coisa interessante, nós vamos discorrer melhor sobre o tema, mas uma coisa interessante. Aqui cita endro, cominho e mostarda, que são produtos da horta, certo? Então já dá uma ideia de que o dízimo não era dinheiro. Outra coisa, o público de Jesus aqui eram os fariseus, certo? Homens da lei, que trabalhavam com dízimo, trabalhavam com sacerdotes e tal. Jesus disse o seguinte: realmente, vocês devem continuar cumprindo a lei sem transgredir outros mandamentos. Só que é importante lembrar que Cristo não havia morrido ainda. Então toda a lei de Moisés ainda estava em vigor. O próprio Cristo observava alguns mandamentos da lei. E uma prova clara de que a lei ainda estava em vigor e Cristo ainda estimulava as pessoas a obedecerem à lei de Moisés, na qual elas estavam inseridas, é capítulo 8 de Mateus. Quando Cristo cura um coxo e ordena que ele cumpra a lei de Moisés. Vamos ler o texto? 8 de Mateus? 8 de Mateus. Diz o seguinte o texto: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou, para que lhe sirvas de testemunho. Ou seja, Cristo cura o leproso e ordena que ele cumpra um princípio da lei de Moisés, que quando algum doente era curado, ele precisava oferecer um sacrifício como um sacerdote, em agradecimento e em testemunho ao milagre. Ou seja, isso é uma prova de que a lei ainda estava em vigor, porque Cristo ainda não havia morrido. Inclusive, no último capítulo de Lucas, Jesus Cristo ele revela aos seus apóstolos que tudo aquilo que ele dizia sobre ele iria se cumprir na sua morte. Então, muitos princípios que eles esperavam passariam a estar em vigor a partir da morte de Jesus, certo? E foi inclusive no evento da morte que o véu do templo se rasgou de cima a baixo, mostrando ali, revelando ali o encerramento definitivo da lei de Moisés e o início da nova lei, a lei de Cristo. Então, por exemplo, se entendermos que nesse capítulo 23 de Mateus, Jesus aqui está validando o dízimo, então poderíamos dizer que ele validou também para o Novo Testamento o sacrifício. De fato. Porque o capítulo 8 diz que o leproso, depois de ser curado, deveria oferecer uma oferta como Moisés determinou na lei. Ou seja, se é para entender assim, então vamos praticar isso. Eu perguntei porque esse texto de Mateus 23 é um texto muito usado para defender de que ali Jesus está validando o dízimo, quando a gente entende que ele está simplesmente conversando com alguém que praticava o dízimo. Eles faziam questão de ser legalistas e o mais importante da lei, eles dizimavam inclusive os menores grãos, né? Deixava o que era principal. Tanto que nesse texto sobre a fé, sobre o juízo, a misericórdia, ele diz lá que entravam na casa das viúvas sob pretexto de prolongada oração e depois devoravam. O termo aí devorar é porque eles não tinham piedade. Inclusive, no dízimo, mesmo na lei, a viúva era isenta. O órfão era também, o estrangeiro isento. Então se a lei estivesse em vigor hoje, nós como brasileiros estaríamos isentos. Existe alguma outra passagem que explica
que esse dízimo então não vale, e qual que é o sistema que podemos então adotar e ter para poder manter a obra de Deus? De fato. Apenas um adendo sobre o outro assunto. Muitas das passagens, muitos dos eventos da lei que ocorreram nos evangelhos, ao decorrer da vida de Jesus, como é o caso da circuncisão, ele foi circuncidado, foi apresentado no templo quando nascido. Então, a vida de Jesus foi cumprindo a lei. Porque a Bíblia diz em Gálatas que ele nasceu sob a lei para remir os que estavam debaixo da lei. Então Jesus nasceu debaixo da lei para remir os que estavam debaixo da lei. Só que muitos desses princípios, ao decorrer da explanação da doutrina apostólica, foram trabalhados melhor. A questão do dízimo aparece na vida de Jesus, mas lá nas epístolas os apóstolos explicam que aquela lei era um princípio transitório que foi encerrado com a morte de Cristo. A lei do sacrifício dos animais, o apóstolo Paulo explica que era transitório e com a morte de Cristo foi encerrada. Então, na doutrina dos apóstolos, eles ensinam e explicam o porquê de muitos rituais que Jesus participou durante a sua vida. Certo? Então, é importante ter esse conceito. Então, significa, como o próprio falou, que a lei foi encerrada, né? Foi anulada, e nós estamos debaixo de um novo sistema de leis. E nesse novo sistema de leis, nós temos um outro princípio para a contribuição, né? Que é a contribuição voluntária. Nós não estamos mais obrigados a separar uma quantia determinada, né, uma porcentagem determinada daquilo que nós produzimos ou que nós recebemos como remuneração para entregar para a obra de Deus, né, para dedicarmos à missão da evangelização. Então, e o argumento que dizem que não é obrigado o dízimo no Novo Testamento? Porque assim, nós cobramos dízimo, ou seja, que existe o dízimo, mas não é obrigado. A existência do dízimo, ela consequentemente gera uma obrigação. Porque o dízimo, a palavra dízimo significa a 10ª parte. Se você oferta 5%, 6%, a 6ª parte, 7ª parte, 8ª parte, ou até 20ª parte a mais, você não está pagando dízimo. Dízimo é 10ª parte. Tudo aquilo que foge dessa determinação não é dízimo. Certo? Ou seja, estaria infringindo o mandamento da mesma forma. Estaria infringindo o mandamento da mesma forma. Então, o princípio correto a ser seguido no Novo Testamento, segundo a doutrina apostólica, é o princípio de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Olha só o que diz o texto. Aqui o apóstolo Paulo reúne os irmãos e faz uma coleta. E a exigência do apóstolo Paulo, de todos os apóstolos ao decorrer do Novo Testamento, são um exemplo e obrigação para nós cristãos, certo? Então, os princípios dos apóstolos são os princípios que nós devemos seguir hoje, certo? Olha o que o apóstolo Paulo diz. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Ou seja, o apóstolo Paulo institui o princípio da contribuição espontânea, voluntária. Você contribui de acordo com aquilo que está dentro da sua possibilidade financeira e de acordo com aquilo que você tem pretensão. Se você tem condições e deseja ofertar um valor para auxiliar os irmãos na obra da evangelização, manutenção de casa de oração, coisas do tipo, segue o princípio do apóstolo Paulo. Certo? E outra, Deus ainda faz uma promessa aqui. Se você tiver essa disposição de ajudar na obra de Deus com o valor que você decidiu, Deus promete abençoar você, abrir as portas, né? Como foi lido aqui no versículo 8 e também no versículo 9. Certo? Deus abençoa você dependendo da sua disposição em ajudar. Mas isso, então, é voluntariamente. Não há uma obrigatoriedade, nem também quem não tem, ou quem dá muito ou pouco, não há uma lei. Se essa contribuição é dada, porque é voluntária, de sentimento do coração, de acordo à sua prosperidade. Se não me engano, tem um texto, né? 2 Coríntios diz que é conforme a sua prosperidade. 1 Coríntios, capítulo 15, né? 16, né? Capítulo 16? 16. Exatamente. Versículo
do 1 3. ao 3. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também a mesma que ordenei às igrejas da Galícia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha da parte o que puder ajuntar conforme a sua prosperidade, para que não façam as coletas quando eu chegar. Ou seja, fazendo uma adição ao princípio do capítulo 9, você deve contribuir de acordo à sua possibilidade financeira. Não vai se colocar em dificuldades, né? Colocar sua família em uma situação difícil para auxiliar os irmãos. Nós temos que ter prioridades, sempre seguir aquilo que Deus determinou na sua palavra, certo? Muito bem, eu fiquei satisfeito com a resposta e creio que você que está nos assistindo deve ter compreendido essa parte. Muitas pessoas se sacrificam, às vezes tem que, se não levar o dízimo, eles estariam roubando do Senhor. E às vezes, como foi dito aqui, até a família, alguém que está passando necessidade, a pessoa faz esse sacrifício para manter o seu dízimo em dias, sendo que não estamos mais no tempo do sacrifício. Então, a contribuição voluntária, não se preocupe, porque não estamos mais debaixo dessa lei. Se você compreendeu e gostou do assunto, se inscreva no canal, porque sempre que colocarmos outros assuntos aqui, você vai ficar por dentro também, você vai receber a notificação. Mas que Deus abençoe você, a sua família, e que sempre quando você ouvir essa passagem, geralmente se ousam dizer e ler texto de Malaquias 3:10. Confira na sua Bíblia e seja um bereano, para ver se você não está incorrendo no mesmo erro e naquilo que o Senhor Jesus explicou e disse lá: um cego guiando o outro, ambos cairão na cova. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família.